Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Partida de Paulo para Roma. Logo que foi determinado que embarcássemos para a Itália, Paulo foi entregue com outros presos a um centurião da coorte augusta, chamado Júlio. Embarcamos num navio de Adramito, que devia costear as terras da Ásia, e levantamos âncora. Em nossa companhia estava Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, fazendo escala em Sidônia, Júlio, usando de bondade com Paulo, permitiu-lhe ir ver os seus amigos e prover-se do que havia de necessário. Dali, fazendo-nos ao mar, fomos navegando perto das costas de Chipre, por nos serem contrários os ventos. Tendo atravessado o mar da Cilícia e da Panfilha, chegamos a Mira, cidade da Lícia. O centurião encontrou ali um navio de Alexandria, que rumava para a Itália, e fez-nos passar para ele. Por muitos dias navegamos lentamente e com dificuldade, até diante de Cínido, onde o vento não nos permitiu aportar. Fomos então costeando ao sul da ilha de Creta, junto ao cabo Salmona. Navegando com dificuldade ao longo da costa, chegamos, afinal, a um lugar, a que chamam Bons Portos, perto do qual está a cidade de Lazaia. Passaram um tempo, já havia passado a época do jejum, e a navegação se tornava perigosa. Paulo advertiu-os: amigos, vejo que a navegação não se fará sem perigo e sem graves danos, não somente ao navio e à sua carga, mas ainda às nossas vidas. O centurião, porém, dava mais crédito ao piloto e ao mestre do que ao que Paulo dizia. O porto era impróprio para passar o inverno, pelo que a maior parte deles foi de parecer que se retornasse ao mar, na esperança de chegar a Fenice, para passar ali o inverno, por ser esse um porto de Creta, abrigado dos ventos do sudeste e do nordeste. Tempestade e naufrágio. Soprava então brandamente o vento sul. Julgavam poder executar os seus planos. Levantaram a âncora e foram costeando, de perto, a ilha de Creta. Mas, não muito depois, veio do lado da ilha um tufão chamado Euroaquilhão. Sem poder resistir à ventania, o navio foi arrebatado e deixamo-nos arrastar. Impelidos rapidamente para uma pequena ilha chamada Cauda, conseguimos, com muito esforço, recolher o batel. Içaram-no e, depois, com meio de segurança, cingiram o navio com cabos. Então, temendo encalhar em Sirte, arriaram as velas e entregaram-se à mercê dos ventos. No dia seguinte, sendo a tempestade ainda mais violenta, atiraram fora a carga. No terceiro dia, atiramos para fora com as nossas próprias mãos os acessórios do navio. Ora, não aparecendo por muitos dias nem sol, nem estrelas, e sendo batidos por forte tempestade, tínhamos por fim perdido toda a esperança de sermos salvos. Desde muito tempo ninguém havia comido nada. Paulo levantou-se no meio deles e disse: amigos, deveras devieis ter-me atendido e não ter saído de Creta, e assim evitar esse perigo e essas perdas. Agora, porém, vos admoesto: aqui tenhais coragem, pois não perecerá nenhum de vós, mas somente o navio. Esta noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, o qual me disse: não temas, Paulo, é necessário que compareças diante de César. Deus deu-te todos os que navegam contigo. Por isso, amigos, coragem, eu confio em Deus, que há de acontecer como me foi dito. Encalharemos em uma ilha. Já estávamos na 14ª noite, pelo mar Adriático, quando, pela meia-noite, os marinheiros pressentiram que estavam perto de alguma terra. Então, atirando a sonda, perceberam que a profundidade era de 20 braças. Depois, um pouco mais adiante, viram que era de 15 braças. Temendo que dessemos em algum recife, lançaram 4 âncoras da popa, esperando ansiosos que amanhecesse o dia. Imediatamente os marinheiros procuraram fugir e, sob o pretexto de largar as âncoras da proa, lançaram o bote ao mar. Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não permanecerem no navio, não podereis salvar-vos. Os soldados cortaram então os cabos do bote e deixaram-no cair. Enquanto ia amanhecendo, Paulo encorajou a todos que comessem alguma coisa e disse: já faz 14 dias que estáis em jejum, sem comer nada. Rogo-vos que comais alguma coisa, no interesse de vossa vida, porque nem um cabelo da cabeça de alguém de vós perecerá. Tendo dito isso, tomou do pão, pronunciou uma bênção na presença de todos, e depois de parti-lo, começou a comer. Com isso, todos cobraram ânimo e puseram-se igualmente a comer.
No navio, éramos ao todo 276 pessoas. Depois de terem comido à vontade, aliviaram o navio, atirando o trigo ao mar. Afinal, clareou o dia. Os marinheiros não reconheceram a terra, mas viram uma enseada, como uma praia, na qual tencionavam encalhar o navio, caso pudessem. Levantaram as âncoras e largaram, ao mesmo tempo, as amarras dos lemes. Desfraldaram ao vento a vela mestra e rumaram para a praia. Mas deram numa língua de terra, e o navio encalhou aí. A proa, encalhada, permanecia imóvel, ao mesmo tempo que a popa se abria com a força do mar. Os soldados tencionavam matar os presos, por temerem que algum deles fugisse a nado. O centurião, porém, querendo salvar Paulo, impediu que o fizessem e ordenou que aqueles que pudessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Os demais, uns atingiram a terra em tábuas, outros em cima dos destroços do navio. Desse modo, todos conseguiram chegar à terra, sãos e salvos. Explicação. Capítulo 27. Muito bem, aqui estamos então no penúltimo capítulo em Atos dos Apóstolos hoje, onde tivemos uma jornada grandiosa, e no capítulo 27 temos essa viagem de São Paulo a Roma. Mais de 260 pessoas estão com ele no navio, e também, juntamente com ele, Lucas. Lembre-se sempre que há uma expressão de nós, e sabemos que a pessoa que viaja com Paulo neste caso é Lucas, porque ele está descrevendo o que ele também passou. Mas pense, ele não está apenas a caminho de Roma para ser julgado e esperançosamente compartilhar o Evangelho. Mas esta não é uma viagem fácil. Quantas vezes você e eu viajamos e pensamos, existem todas essas dificuldades, eu deveria ter ficado em casa, não deveria nem ter saído. Mesmo que sejam pequenos inconvenientes, o engarrafamento, o avião está atrasado, é para onde nossas mentes vão. E aqui está São Paulo dando todas as indicações de que ele está confiando no Senhor. Ele diz, ok, essa é a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus para mim agora. Este é o segredo da santidade, para poder aproveitar isso. Seja o que for que esteja acontecendo, é a vontade de Deus para mim acontecendo agora. Mesmo que não seja bom para você, certo? Porque é a sua vontade perfeita, desejando que estejamos em uma determinada situação, ou é a sua vontade permissiva, ou seja, permitindo que nós estejamos em uma determinada situação. Então São Paulo está viajando para Roma em uma situação horrível, e ainda assim ele pode se apoiar nisso sem qualquer tipo de lamentação, sem aquele sentimento de autopiedade ou de tristeza, mas ele é capaz de dizer, ok, Deus, esta é a sua vontade para mim hoje. Esta deveria ser a nossa oração diária, para poder dizer em todas as situações, Deus, esta é a sua vontade para mim agora, mesmo quando é desagradável para todos nós. Então, falando nisso, a conclusão de São Paulo à carta aos Efésios, nós temos essa unidade no Espírito. Um dos grandes temas será, você precisa ter uma vida convertida. Aqui, você está morando em Éfeso e não pode viver como vivia antes. Paulo então nos traz regras para a nova vida. Ele diz, esqueça o que é velho, revista-se daquilo que é novo, do homem novo, criado à semelhança de Deus em justiça e santidade. Efésios 4, 26, irai-vos, mas não pequeis. Continua dizendo, aqueles que costumavam roubar? Não, agora não. Agora você vai trabalhar, fazendo um trabalho honesto com as suas mãos. Aqueles que vivem reclamando e falando mal, não façam isso mais. Fale apenas o que é bom para edificar as pessoas ao seu redor. Aqueles que entristecem o Espírito Santo, não, deixem de lado a amargura, a ira. Em vez disso, sejam gentis uns com os outros, deixem de lado a maldade e sejam compassivos, perdoando-se uns aos outros, como Deus em Cristo perdoou vocês. Efésios 5, 1, 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Ele continua falando sobre todas as outras formas da carne. Você precisa odiar essas obras da carne, as obras deste mundo, e se revestir do Espírito Santo e andar no Espírito. Isso é muito importante para todos nós. Uma das grandes coisas sobre as quais precisamos conversar está no capítulo 5. Maridos, amem suas esposas. Esposas, estejam sujeitas a seus maridos. Você sabe, esta é na verdade uma leitura que mais casais escolhem como segunda leitura em seu casamento do que praticamente qualquer outra opção para essa segunda leitura. Depois de explicarmos o que Efésios capítulo 5 significa, teremos algo chamado teologia do corpo. Teologia do corpo foi um ensinamento dado ao longo de 5 anos, ou mais, por São João Paulo II, no qual ele não só fala sobre a relação entre homens e mulheres, mas também a relação do ato sexual na dignidade humana, e na natureza humana e no amor humano. É algo realmente incrível. Nesse ensinamento, sempre abordamos Efésios capítulo 5.
Esse sentimento de as esposas estejam sujeitas aos seus maridos, maridos amem suas esposas. Quando isso é explicado, praticamente todas as noivas dizem, essa será a minha leitura do casamento. Elas amam isso. Por quê? Porque à primeira vista parece que você precisa se rebaixar, certo? À primeira vista é como se sujeitar é uma palavra muito forte. As esposas estejam sujeitas aos seus maridos como ao Senhor. Nós abordamos isso anteriormente. Quando São Paulo estava escrevendo, ele deixou muito claro para enviar a si mesmo. Não era a mesma coisa que declarar que alguém é inferior em relação a alguém superior. Está lá no dia 336, caso você queira dar uma olhada. Esse também não é o caso aqui. Na verdade, temos São Paulo escrevendo aqui em Efésios capítulo 5, dizendo, aqui está a cabeça, Jesus, e aqui está o seu corpo, a igreja. Portanto, é claro que reconhecemos que a igreja está abaixo da cabeça, sob o governo da cabeça, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas pense nisso, o corpo de alguém é menos valioso do que a cabeça? Não, esse não é o caso. Existe essa estranha e misteriosa igualdade entre cabeça e corpo, e entre corpo e cabeça. Então, aqui, de maneira semelhante, São Paulo diz, esposas, submetam-se a seus maridos como ao Senhor, e maridos, amem suas esposas. Além disso, sabemos que em Efésios 5, 21 vai dizer, sujeitai-vos uns aos outros por reverência a Cristo. Então, maridos e esposas estão basicamente correndo para o mesmo lugar. Pense sobre isso. Sujeitem-se uns aos outros por reverência a Cristo. Ninguém pode dominar ninguém. Esse é o resultado de tudo isso. Ninguém pode dominar ninguém. É uma corrida até o mesmo ponto, para servir, para estar sujeito ao outro. Então, esposas, sim, estejam sujeitas aos seus maridos. Mas, Efésios 5, 25, maridos, amem suas esposas. E como é esse amor? Como Cristo amou a igreja. E como foi que Cristo amou a igreja? Ele se entregou por ela, deu sua vida por ela. Ele rejeitou o que ele queria e, em vez disso, viveu sua vida e deu a vida dele para que ela pudesse ter vida. Isso não é sobre domínio, sobre ser superior. Isso é sobre uma corrida para o mesmo lugar. Então, os maridos amam suas esposas, como Cristo amou a igreja. O que não quer dizer dominando sobre ela. Não dizer dominar de qualquer forma o formato. Não dizer, bem, eu estou no comando, portanto, o que eu quero é o que vale. Não de qualquer forma. O que Jesus fez? Ele se humilhou. Ele humilhou a si mesmo, é o que nós temos escrito. Ele assumiu a forma de um escravo. Ouviremos isso amanhã. Ele se humilhou e assumiu a forma de escravo, e este é o chamado para todos os maridos. Você, como marido, como deve amar a sua esposa? Como Cristo amou a igreja. Não é fazer com que ela faça por você o que você quiser, mas ao humildemente se enviar e dar sua vida para que ela possa ter vida. É dizer não ao que você deseja, que ela possa ter o que precisa. Esta é a chamada ao alto. São Paulo diz, digo isto em referência a Cristo na igreja. Este é o grande mistério. É para isso que somos chamados também. E o mesmo acontece com os filhos e os pais. Escravos e senhores. Novamente estamos falando de escravos e senhores. Como é que São Paulo não diz apenas libertem seus escravos? É toda uma economia aqui, onde bons mestres seriam bons empregadores neste caso. Bons escravos seriam, essencialmente neste caso, bons empregados. Na verdade, São Paulo deixa isso muito claro no capítulo 6, versículo 9. Mestres, façam o mesmo com eles e deixem de ameaçar, sabendo que aquele que é o mestre deles e o seu está no céu e que não há parcialidade com ele. Isso é muito importante. Igualdade em todo caminho. Complementariedade? Absolutamente. Submissão uns aos outros? Também. Não o domínio? Claro que não. Mas uma corrida até o mesmo ponto para servir, amar e respeitar e honrar uns aos outros. Porque estamos em uma batalha. Essa é a realidade. Passamos muito tempo brigando uns com os outros, muito tempo lutando por políticas, passando muito tempo brigando com pessoas que discordam de nós. São Paulo deixa tudo absolutamente claro. Nossa batalha não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Efésios 6, 12 a 14. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes mundiais desta presente escuridão, contra as hastes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tome toda a armadura de Deus para que você possa resistir no dia mau e, tendo feito tudo, permanecer firme. Isso é muito importante. Aqui está a chave. Esse é um dia muito longo, mas aqui estamos. No fim da carta de São Paulo aos Efésios, falta apenas um dia para o final de Atos dos Apóstolos. Mas hoje nós entendemos que Deus nos pede uma unidade de serviço de uns aos outros, maridos e mulheres, chefes e empregados,
A todos que estão aqui, sejamos atentos para servir ao próximo como Cristo nos amou. Saibamos também amar. Que Deus abençoe você e reze por mim.